Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos assistem através da TV Assembleia e todos que ocupam as galerias nessa tarde. Realmente esse tema é um tema bastante polêmico e percebemos muitas pessoas ainda desinformadas a respeito disso, falando do projeto, mas sem ter o conhecimento do que o projeto realmente diz. E eu gostaria de me ater aqui a alguns pontos desse projeto, até para tratar sobre a questão da constitucionalidade, que é o que nós estamos discutindo neste momento. Mas eu gostaria de colocar aqui, no artigo 1º, até para que todos que nos acompanham através da TV Assembleia tenham conhecimento do que, de fato, nós estamos discutindo aqui. Esta lei, no âmbito do Sistema Estadual do Ensino, com fundamentos no artigo 23, inciso 1º, e 24, inciso 9º, e 15º, parágrafo 3º da Constituição Federal, medidas destinadas a assegurar o respeito aos seguintes princípios: dignidade da pessoa humana, neutralidade política, ideológica e religiosa no Estado, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quando eu ouço falar que o debate é proibido na sala de aula, que estão colocando mordaça em professores, é exatamente o contrário o que o projeto fala e o que a nossa Constituição Federal determina. É o pluralismo de ideias. O debate será ampliado na sala de aula. Liberdade de aprender. Quando nós colocamos um filho na escola, a expectativa do pai é que o filho vá para a escola e possa aprender, e isso fazer dele um cidadão de bem, um bom profissional. Se eu quero que alguém aprenda uma determinada profissão, por exemplo, alguém que quer ser um jogador de futebol, eu vou colocar numa escola de futebol, e na expectativa que ele aprenda sobre isso. Quando eu chego em qualquer comércio e vou buscar um determinado produto, eu tenho a expectativa de receber conforme aquilo que eu paguei. Quando nós colocamos um filho na escola, basicamente queremos que ele tenha a oportunidade de aprender. Não podemos colocar um filho na sala de aula e o tempo passa, anos passam, e o tempo precioso é ocupado por outras coisas. A liberdade de ensinar. O professor tem a liberdade de ensinar. Porém, o que esse projeto prevê é que ele não ensine somente aquilo que quer, aquilo que lhe apraz, mas aquilo que está dentro do currículo escolar, na sua matéria, e ele deve se ater a isso, em respeito aos pais, em respeito aos professores. O professor não tem a liberdade de ensinar aquilo que quer, fazer da sala de aula um ambiente, muitas vezes, de desrespeito para os alunos. E o projeto prevê isso. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte de saber. Diz mais: no exercício das suas funções, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Como cidadão, ele pode falar o que pensa em qualquer lugar, mas na sala de aula ele tem que ser um professor. Ele tem que ensinar aquilo que que faz parte da matéria. E de forma alguma amordaçando nenhum professor. Que mal há nisso?
não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os seus alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou falta delas. Alguém me abordou agora há pouco tempo e disse: mas você é um pastor, na sua igreja você então não vai poder falar o que pensa. Quando alguém procura a minha igreja, ele quer saber de fé, ele quer saber de religião. E eu então tenho liberdade. Se ele não quer saber, não vá à minha igreja. Mas o aluno, ele não tem essa escolha. Ele é obrigado a ir à escola e passar boa parte do tempo ouvindo de repente um professor falar daquilo que quer e constrangê-lo por causa da sua fé. Imagine se o aluno é um ateu e um professor é cristão e vai ficar falando o tempo todo de religião, ou o contrário. Quem pode ser contra isso? Eu duvido que qualquer família realmente seja contra isso, conhecendo de fato o projeto. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Alguns pais me procuraram quando viram na televisão o filho que foi enviado para a escola e estava lá numa manifestação política. Em respeito à família, aos pais, em respeito aos alunos, então nós pedimos a aprovação desse projeto, sim. Ao tratar questões políticas, socioculturais, econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Nós ouvimos aqui falar de alunos universitários que já têm capacidade de discernimento e muito provavelmente não vão denunciar um professor de faculdade. Mas em tratando de uma criança, de uma adolescente, quando se fala em democracia, o professor é a parte mais forte, que detém o conhecimento. O aluno é a parte mais fraca, que está ali para aprender. Como prevalece a democracia? O aluno, ele não tem a condição de discutir com o professor no mesmo nível. Ele não tem essa bagagem de conhecimento, nem estrutura intelectual e nem emocional. Um aluno de universidade não precisará, né? Ele tem como argumentar, sim, mas nós estamos focando principalmente a criança que é levada para a escola, a criança que ainda não tem uma formação, uma estrutura emocional e que muitas vezes não se sente motivada a voltar para aquela escola, não se sente motivada a permanecer nos bancos escolares. Ela precisa ser respeitada, sim. Respeitamos professores e reforçamos a autoridade deles. Mas vamos pegar um exemplo de um policial. Esse policial tem autoridade, mas no momento que ele extrapola, no momento que ele vai contra aquilo que é da sua função, ele perde a autoridade e poderá ser punido, sim. E na sala de aula, o professor poderá fazer tudo? De forma alguma. E esse projeto não está prevendo uma caça aos professores, mas sim está prevendo a proteção da criança e do adolescente conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. E limites conforme o próprio Estatuto do Professor prevê. O que há de errado? Não há nada de errado em fazer com que os alunos e os pais saibam dos seus direitos. Em respeito aos professores, aos alunos, aos pais, nós pedimos sim a este projeto Escola Sem Partido. Muito obrigado, senhor presidente.